A maioria esmagadora da população brasileira não tem o privilégio, por exemplo, que eu tenho de ter uma horta, de ter alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, alimentos bem frescos para serem preparados. E pode até parecer piada, mas a gente ainda pode comer fruta, legume e verdura por um preço acessível. E aí basta você ir nas feiras livres, no final do dia, quando o preço começa a cair, e comece a procurar saber se existem hortas comunitárias na sua cidade, pelo menos uma, que aí vai ser a solução para quem não tem um pedaço de chão para plantar. Mas sabe por que eu falo isso? Porque uma alimentação saudável, rica em verduras e legumes, pode ser uma fonte de nutrientes para que o seu organismo exerça suas funções, como também um santo remédio para prevenir doenças, inclusive e principalmente na prevenção do câncer. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 12 alimentos que ajudam a prevenir e que servem de suporte aos pacientes em tratamento. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar seu like e mandar esse conteúdo para todos os grupos do WhatsApp. Bom, se hoje a gente escuta que consumir açúcar, carboidrato refinado e produtos industrializados aumentam as chances da gente desenvolver câncer, saibam que essa história começou lá atrás, na década de 30, com um cientista alemão chamado Otto Heinrich Warburg. Esse cara fez um estudo relacionando nutrientes com o câncer. A carência nutricional, ela afeta a porta de entrada do nosso corpo, que é o sistema imune, que perde a sua eficiência, fazendo com que os processos inflamatórios e degenerativos se multipliquem, como o câncer. E a partir daí, as células mutantes crescem sem controle, podendo virar um câncer, sem ter sido detida pelo sistema imune. Quer dizer, a alimentação ajuda a formar a tropa de choque do corpo. Mas se você escolhe comer alimentos industrializados, ricos em açúcar, recheados de carboidrato refinado, você cria um terreno biológico interno mais favorável para a proliferação da doença. Esse tipo de alimento é o combustível para o câncer e isso foi levantado pelo cientista alemão que eu acabei de falar. O seu estudo provava que a célula cancerosa ela tem a capacidade de sobreviver à falta de oxigênio porque consegue usar o carboidrato e a glicose para se multiplicar. Afinal, são fontes de energia. E nos dias de hoje, a revista Lancet, que é a referência na área médica, afirmou que a alimentação errada tem mais peso no câncer do que o próprio cigarro. Mas sem mais delongas, bora para a lista desses alimentos funcionais que fortalecem a nossa saúde e ajudam a prevenir o câncer. E o primeiro grupo deles são os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas. Esses alimentos têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que é o modulador natural de estrogênio mais bem estudado e tem efeitos comprovados contra cânceres relacionados aos hormônios, como por exemplo o câncer de mama. Esse elemento foi classificado como um dos anticânceres mais eficientes que existem. E aqui vai uma dica chibata para você manter os nutrientes do alimento. Não adianta cozinhar tanto na água, porque vai deixar o alimento meio molenga. Cozinhe no vapor. Dessa forma, as substâncias terapêuticas ficam mais disponíveis quando você consome dessa forma que os cozinheiros chamam de al dente. Um outro alimento aliado contra o câncer é o chá verde, que tem sido usado como remédio pelo menos desde a dinastia Shang, que é o imperador considerado o pai da medicina chinesa. Dentre os vários fitoquímicos diferentes, o que mais se destaca na bebida é o epigalocatequina 3-galato, EGCG, que é um polifenol com comprovada ação bioquímica contra o câncer, associado ao menor risco de câncer de mama, ovário, leucemia, dentre outros. Daí, quantas xícaras por dia eu devo beber? Uma pesquisa com japonesas com tumor de mama, mas que ainda não tinham metástases, mostrou que o consumo de 3 xícaras por dia reduziu em 57% o risco de recaídas. Outro poderoso aliado são as frutas vermelhas, como amora, mirtilo, jabuticaba, morango e o nosso açaí. Eles possuem uma categoria de substâncias chamadas de antocianinas. Essas substâncias induzem a célula doente, ou seja, cancerígena, a se suicidar em um processo chamado de apoptose. Elas também têm o ácido elágico, que é um composto estudado por suas prováveis propriedades anticâncer. Esse ácido reduz o risco de malignidade de tumores do esôfago e do intestino. Outro tipo de fruta que também ajuda são as frutas cítricas. Acerola, limão e laranja são as mais conhecidas e excelentes fontes de vitamina C,
e age diretamente no nosso sistema imunológico. Além disso, são antioxidantes, atuam na síntese do colágeno, da carnitina, que dá mais energia para as células e também tem ação antioxidante e também na formação de neurotransmissores. Essas frutas são fundamentais para pacientes que fazem quimioterapia, porque evitam ou pelo menos diminuem os enjoos, que é um dos efeitos colaterais do tratamento. De acordo com a Revista Brasileira de Cancerologia, que é uma publicação do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, as pesquisas sugerem que a alta ingestão de vitamina C pode reduzir o risco de câncer do estômago, porque essa vitamina neutraliza os radicais livres e a formação de compostos N-nitrosos no estômago, que são potencialmente cancerígenos. E sabe por que esses compostos nitrosos vêm? Acertou quem falou alimentos industrializados. Os nitratos e nitritos têm como função conservar aquela lasanha que está há quase 6 meses no supermercado, para não deixar criar bactérias e outros seres estranhos. Outro alimento importante é o alho, porque ele possui uma alta quantidade de vitamina A e C, que são nutrientes que ajudam no bom funcionamento do sistema imunológico. Além dessas vitaminas, o alho possui uma grande quantidade de elementos antioxidantes como selênio, alicina e quercetina, que ajudam na proteção de danos relacionados às infecções e ao envelhecimento. A alicina age no arraste de radicais livres, no reparo dos danos oxidativos e na apoptose de células cancerígenas. Uma pesquisa feita em países do sul da Europa descobriu uma ligação entre a quantidade da ingestão de alho e a redução do risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer. Sexto alimento é o tomate. Ele tem uma substância chamada licopeno, que tem ação antioxidante e ajuda a diminuir a produção dos radicais livres, e por conta dela, muitos nutricionistas recomendam o tomate para prevenir alguns tipos de câncer, como o de próstata. Ele deve ser ingerido diariamente e o seu consumo em forma de molhos quentes aumenta a concentração do licopeno, principalmente se for molho caseiro, porque nesse preparo a substância sai do tomate e fica retida no refogado. O licopeno atualmente aparece como um dos mais potentes antioxidantes, sendo sugerido na prevenção do câncer e da aterosclerose por proteger moléculas como lipídios, que são as gorduras, lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, proteínas e DNA. Nosso sétimo alimento são as verduras verdes escuras. Os vegetais de cor verde escura, como couve e espinafre, possuem vários componentes que ajudam na prevenção de doenças. O ácido fólico ajuda na produção de glóbulos brancos, que combatem agentes invasores, e os compostos sulfídricos ajudam na desintoxicação do fígado. Estudos mostram que pessoas que comem muitos vegetais verdes, laranja, vegetais vermelhos e amarelos têm um risco significativamente reduzido para vários tipos de câncer. Parte desse efeito protetor é devido aos carotenoides. A maioria das pessoas conhece o carotenoide beta-caroteno, encontrado nas cenouras. Porém, existem outras centenas de outros carotenoides, como a luteína do espinafre. E aqui vai uma dica no café da manhã: omelete com folhas de espinafre. Oitavo alimento são as oleaginosas, que são ricas em vitamina E, que ajudam no combate à baixa imunidade e também são ricas em minerais e fibras, além de gordura saudável e ácidos graxos. Mas é importante tomar cuidado com a quantidade consumida, porque esses alimentos não deixam de ser calóricos. Por exemplo, a castanha do Pará tem como recomendação diária apenas 1 a 2 unidades. Os ácidos graxos, eles têm uma ação vasodilatadora. O próximo alimento são os peixes gordurosos. Alimentos como o salmão e a sardinha, que possuem ômega 3, ajudam as artérias a não ficarem inflamadas e a não desenvolverem algum problema de obstrução. O ômega 3 não é produzido pelo corpo humano, então ele deve ser ingerido por meio da alimentação. Décimo alimento são as leguminosas. Esse tipo de alimento nasce normalmente em vagens e sementes secas e são fontes de proteínas vegetais e fibras. As principais são feijões, que a gente tem o carioca, o branco, o preto, o vermelho, o cavalo, o rajado, o rosinho, o azuki, manteiga, roxinho, mulatinho. Tem também a ervilha, o grão de bico, a lentilha, a fava e o amendoim. Esses alimentos por si só possuem alto valor nutritivo, mas o modo de preparo é muito importante para poder potencializar esses resultados. Por exemplo, é essencial que você deixe essas leguminosas de molho por 8 horas antes do preparo. Esse método ajuda a diminuir os fatores antinutricionais, que podem reduzir o valor nutritivo dos alimentos, além de retirar os fitatos, que produzem muitos gases que te deixam com o bucho estufado. 11º alimento, graviola. Essa fruta possui uma possível atividade anti-câncer. Pesquisas em laboratório com células e cobaias mostraram que o extrato da planta foi eficaz contra 12 tipos de câncer, incluindo o de cólon, mama, próstata, pulmão e pâncreas.
Essas substâncias antitumorais seriam as acetogeninas, que são compostos encontrados apenas nas anonáceas, que é a família da graviola. O extrato da fruta, sementes e folhas mataram as células cancerosas até 10.000 vezes mais do que medicamentos usados na quimioterapia, pois impediram que as células crescessem e se multiplicassem. Mas estudos em humanos ainda devem ser feitos para comprovar a eficácia. Porém, vários estudos têm mostrado que o uso das folhas da graviola combate as células cancerígenas. E o mais legal é que nesse combate ao câncer, ela preserva a célula normal, ao contrário dos tratamentos convencionais, que mata as células ao redor e que estão normais. Existem estudos mostrando que ela tem uma forte ação no câncer de mama, de próstata e de pulmão. Então a graviola pode contribuir para o tratamento tradicional feito pelos pacientes. Isso é muito importante para aumentar a imunidade, a resistência e diminuir os efeitos colaterais que uma quimio ou radioterapia tem. E por último, a cúrcuma. No meu sítio eu tenho uma plantação de cúrcuma, eu estou sempre consumindo. Essa raiz, que é prima do gengibre, tem um composto chamado curcumina, que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatória, antineoplásica e cicatrizante de feridas. Desde então, os estudos têm demonstrado os potenciais efeitos no uso para prevenção e melhora do câncer. Testes com culturas de células e com animais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontaram que a substância diminui o tamanho dos tumores e aumenta a sobrevida dos animais sem causar danos às células saudáveis. Os pesquisadores implantaram células cancerígenas em 22 ratos. Metade deles recebeu o tratamento à base de curcumina dissolvida por 10 dias, enquanto a outra metade recebeu apenas o solvente. 9 dos 11 ratos tratados com curcumina apresentaram diminuição do tamanho do tumor, o que não aconteceu com nenhum dos animais do outro grupo. Além disso, não foram observados quaisquer sinais de toxicidade oxidativa ou alterações em tecidos, no metabolismo ou no sangue. Então, minha gente, pode parecer simples demais que alimentos conseguidos na feira tenham todo esse efeito anticâncer, alguns deles com efeito quimioterápico catalogado. Mas toda vida que você estuda dados epidemiológicos, está lá confirmado. A principal diferença entre as populações que têm mais alta taxa de câncer e as que têm as mais baixas é a alimentação. É óbvio que um câncer é construído e despertado por outros fatores tão complexos como possíveis de gerenciar, como estresse, trauma, falta de assistência médica, estilo de vida desregrado e por aí vai. Mas é importante que você coloque uma boa alimentação no teu dia a dia para melhorar o teu terreno biológico e quem sabe até evitar o câncer ou melhorar o tratamento do mesmo. Escreva aqui nos comentários, você já teve alguma experiência boa com alguns desses alimentos que eu falei aqui hoje? Conhece alguém que se curou usando algum remédio natural desses aqui? E o mais, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.